Olá, análise de conjuntura econômica, aula 10, exercício 4, segunda parte. Então, vamos lá. Bom, eu enviei para vocês já há algum tempo o exercício 4, espero que os grupos já estejam trabalhando nele. E falamos sobre ele na semana passada, parte 1 e agora parte 2, que é ainda mais um exercício de cenário futuro, só que agora sendo que é um cenário nacional, ou seja, o tema focal escolhido foi quais foram os caminhos do Brasil, quais serão os caminhos do Brasil em 2035, dentro de um dos subtemas Economia, Saúde e Meio Ambiente. Lembrando que os grupos que antes escolheram um desses subtemas devem continuar com o mesmo subtema, passando do cenário global para o cenário Brasil, tá certo? Esse é um primeiro ponto. Tá? O tema focal é esse, então. E um segundo ponto é isso que está aqui no final, aqui. É importantíssimo que, antes de começar o exercício 4, que vocês revisitem o exercício 3 do cenário de economia global, dentro daqueles 3 subtemas, e escolham um cenário de referência. Ou seja, dos 4 cenários que vocês elaboraram, qual deles é o de maior probabilidade, segundo vocês, segundo o grupo? Então, teria que apresentar no início da discussão isso, no início do exercício 4, dizer e por que, né, vocês escolheram aquele cenário de referência da economia global. Esse cenário de referência, então, vocês assumem como dado, né, que é o mais provável, e aí elabora aí os 4 cenários para o Brasil. Esses 4 cenários do Brasil são feitos em 2 partes, né? Vocês colocam na apresentação de PowerPoint, tudo junto já, de uma vez que nem vocês fizeram com a Global. Aliás, vários grupos mandaram, mas nem todos os grupos mandaram o exercício 3 ainda, viu? Cabe se notar aqui. Então, estou aguardando ainda que quem não mandou, que mande o exercício 3, para poder ser corrigido. Bom, então aí hoje vamos ver aí a parte 1, sobre o desenvolvimento para o cenário Brasil do tema focal, fatores chaves, forças ambientais, incertezas críticas e lógica do cenário, e a segunda parte, narrativa dos cenários, identificar implicações e opções estratégicas, e depois a identificação dos indicadores pronunciadores, tá? Então, isso daí é padrão. E eu vou mostrar para vocês um exemplo, como que um grupo de anos anteriores conseguiu avançar essa discussão e apresentar os cenários futuros para o Brasil. Também não é exatamente o mesmo que o de vocês, mas eles também tiveram que fazer um cenário para o Brasil e, obviamente, já haviam feito antes o cenário global e tinham escolhido também o seu cenário de referência. Então, vou mostrar para vocês. O tema focal deles era esse daqui, de vocês é parecido, mas não é igual. Quais serão os caminhos da economia brasileira 2030 dentro das dimensões setor público, meio ambiente e movimentos sociais? E o primeiro ponto que eles fizeram, que é importante, é isso. Qual é, dentre os internacionais ou globais, qual deles vocês escolhem, justificando por quê? Qual deles vocês escolhem como cenário de referência, ou seja, aquele cenário internacional mais provável, né? No caso deles, era um cenário, as variáveis incertezas eram avanço tecnológico e ordem política mundial. Para eles, o mais provável era um cenário de avanço tecnológico rápido ou exponencial, dentro de uma ordem política radical. Tá? Ou seja, nos próximos anos, aí o grupo acha que
o mais provável é um cenário global de ordem política radical. Tá? Então, aqui primeiro é o início, né, o que dá o contexto para o nacional. Dentro disso, começa, então, a discussão do cenário global, do cenário nacional. Os fatores chaves e as forças ambientais estão aqui listadas, também vou passar mais ou menos rápido. Lembrando que no cenário nacional, fatores chaves vão ser realmente forças de dentro do país, porque é o ambiente interno, enquanto forças ambientais é o ambiente externo. Então, coisas que, como, por exemplo, o crescimento demográfico, são coisas que vêm de fora, são influências que pegam o país como um todo, né? Fluxos migratórios, avanços tecnológicos, já esses termos aqui são variáveis nacionais, nível de emprego, reforma tributária, ordem política nacional, tá certo? E aí, dentro com esse grupo maior de incertezas, cabe-se aí discussão interna do grupo para escolher as 5 principais incertezas, né? E esse grupo elegeu desenvolvimento econômico, endividamento público, sucessão presidencial no Brasil, reformas governamentais e investimentos como as principais incertezas críticas. Aí cabe um debate mais né, aprofundado também do grupo para escolher dentro dessas 5 se é possível combinar temas ou escolher 2 incertezas que são mais importantes, impactantes no país, né? E mais incertas com relação às outras. E aí, finalmente, chega-se a uma escolha de 2 incertezas. No caso desse grupo aí, sucessão presidencial e desenvolvimento econômico do país. 2 variáveis incertas e chaves para o cenário nacional. Nesse ponto, nós definimos os limites, máximo e mínimo, das incertezas, ou seja, uma sucessão presidencial, ela pode ser, de um lado, moderada, né, com lideranças de centro, lideranças moderadas, ou lideranças radicais extremistas, seja de extrema direita ou de extrema esquerda. Já a variável crescimento econômico, ou desenvolvimento econômico, ela pode ser, né, crescente, de expansão, né, em expansão, ou em estagnação. Esses limites podem dar 4 cenários, nos quais estão listados aqui: sucessão presidencial no eixo horizontal, desenvolvimento econômico no eixo vertical, com os seus 2 limites aqui bem determinados, e um nome de cada cenário aí, um nome que o grupo considere apropriado. No caso, esse grupo fez 4 músicas do Raul Seixas, cada uma batizando um dos cenários, certo? E aí, para cada uma desses dos 2 limites, das 2 incertezas, quais seriam as causas fundamentais que fariam para um crescimento econômico em expansão ou em recessão? Quais causas fundamentais fariam com que ocorresse uma sucessão moderada ou uma sucessão extremista, né, extrema direita e esquerda? Então, esses fatos aqui, isso é importante, essa determinação, que faz com que as pessoas pensem, olha, é esse tipo de coisa que a gente vai acompanhar, porque se ocorrem várias dessas coisas aqui, a probabilidade daí a gente ir para um lado de recessão ou de expansão é alta. Ou se ocorrem essas coisas aqui, a probabilidade de ocorrer uma sucessão centrista ou extremista são maiores. Essa é a ideia dessa etapa de causas fundamentais. Beleza. Dito isso, aí eu descrevo aí um cenário, o grupo, perdão, descreve o cenário, o que aconteceria num cenário de metamorfose ambulante, que, só lembrando, é aquele cenário de crescimento
de eleição moderada e crescimento em expansão. É um cenário mais benigno para o país, digamos, né? E aí tem aqui uma série de coisas que ocorreriam caso esse cenário aí se verificasse, né? De acordo com as premissas, apesar do cenário internacional ter sido radical, o Brasil consegue reverter a tendência e dentro colocar uma, um governo de centro. E é possível, na verdade, do cenário do Brasil aqui, dos 4 do Brasil, 2 vão ter essa característica, pelo menos, né? 2 cenários que são o Metamorfose Ambulante e o Apenas um Rapaz Latino-Americano, vão ser 2 cenários de sucessão presidencial simplista ou moderada. E, de fato, é possível, né? Como a gente vê antes da entrada de Donald Trump, né, nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou por um período de 8 anos, né, com uma sucessão moderada, seguido de um período longo do Bush, né, como presidente que foi relativamente não tão extremista, mas como o Donald Trump agora, mas foi extremista no sentido de que ele procurou a guerra, né, o George Bush, no seu período de 8 anos, até porque o país foi considerou-se que foi atacado, né, com a queda das Torres Gêmeas, então foi um período aí de radicalismo. Então, depois disso, os Estados Unidos passou 8 anos, inclusive com relação boa, crescente, interconexão ou uma relação melhor com a China, e agora, no período Trump, tem sido um período mais de extremismo. Então, esse cenário aqui é possível, né, que às vezes as sucessões não se alinhem, né, o nacional com o internacional. Mas isso aí precisa ser mencionado. E também a questão do avanço tecnológico e do crescimento econômico, avanço tecnológico impactando positivamente dentro do país, também gerando um efeito positivo no país. Esse no cenário mais benigno. Já os outros cenários, né, como apenas um rapaz latino-americano, é um cenário de estagnação econômica e apesar da sucessão moderada. Já o cenário, que país é esse? É um cenário de estagnação econômica e radicalismo político. E o cenário ouro de tolo é um cenário de crescimento econômico, porém com estagnação, ou com uma sucessão presidencial mais extremista. Aí o grupo acabou, ao invés de colocar separado, acabou colocando junto, em cada cenário, colocou as implicações e ações logo na seguida. Também é um outro modo de desenhar, mas eu vi que vários grupos fizeram na sequência, como vocês também podem fazer, como vocês acharem melhor, né? As implicações e as opções estratégicas, né? As implicações, ou seja, se o cenário se desenhar, o que isso causa, o que é com isso, como seria o mundo, né? E que ações nesse mundo, né, das implicações que implicaria para o mundo, nesse sentido, que ações o país teria que tomar para ou aproveitar, né, as oportunidades ou para diminuir o efeito das ameaças, né? Essa que é a ideia da seção de ações. E assim por diante também no cenário 2, você vai ter aí algumas implicações e ações, né? O que seria, que ocorreria no cenário, né, se esse cenário se desdobrasse, acontecesse, e as ações a serem tomadas, caso esse cenário realmente acontecesse. Mesma coisa para o 3, implicações e ações, e mesma coisa para o 4, implicações e ações. Então é isso, basicamente. Estão aí os 7 etapas.
A oitava etapa, o grupo colocou como indicadores para acompanhar o desenvolvimento econômico, se ele vai estar em expansão ou se ele estará em retração ao longo dos anos, nada como alguns indicadores econômicos, né, como o grupo colocou aí PIB, pode ser o PIB per capita, pode ser o IDH, pode ser o índice de Gini, se você quiser ver aí ano a ano. E é lógico que esses dados que vocês estão vendo aí são os dados históricos, mas é obviamente que à medida que os cenários vão se desdobrando, a gente vai incluindo novos dados, né? E aí você vai vendo ano a ano se, se você vai vendo ano a ano, acompanhando para ver se de fato estamos indo para qual dos três, para qual cenário, se um cenário expansionista ou um cenário de estagnação. Inclusive aqui, olha o que o grupo fez interessante. Provavelmente eles trouxeram essa variável PIB daqueles primeiros exercícios lá que vocês fizeram. E aqui estão os três cenários de análise de conjuntura, né? Um cenário pessimista, otimista e básico, tá certo? Desse indicador. Assumindo que estamos aqui nesse ano no histórico como 2018, não é isso? Isso. E aí as expansões, esse indicador é um indicador importante para o anunciador, segundo o grupo, para acompanhar essa variável, essa incerteza de desenvolvimento econômico. Além de acompanhamento do IDH e do índice de Gini. Já as sucessões políticas, já o variável sucessão presidencial, seja de centro ou radical, agente extremista, nós podemos acompanhar através de notícias de jornais, algum jornal político, algum site político, que vai acompanhando como está ano a ano o desenvolvimento das relações políticas aí no país. E aí, finalmente, algumas conclusões que vocês tenham aí dos cenários gerais, do geral dos cenários, comentando as variáveis, as incertezas críticas, eventualmente comentando os cenários, e se vocês quiserem, até, eu acho até que deve, conta positivamente, algum cenário mostrado dos seus 4 cenários, existe algum dos cenários que o grupo avalia como sendo o mais provável? Ou seja, um cenário de referência? Tá? Se vocês já tiverem essa ideia, vocês já podem colocar até aqui. Lembrando que o cenário depois regional ou a nível de empresa vai precisar também, assim como a gente colocou para o nacional, a gente colocou um internacional de referência, um cenário num nível mais baixo vai precisar de um cenário de referência nacional. Então aqui é aqui onde vocês podem eventualmente, se quiserem, falar na opinião de vocês qual, né, na conclusão, qual dos 4 cenários é o cenário de referência. E talvez explicando por quê. Olha, cenário de sucessão presidencial, consideramos um cenário de estagnação econômica e de sucessão presidencial radical por causa disso, daquilo. Tá bom? Então, na conclusão, serve para isso também, né? Para você amarrar algumas coisas quanto às suas incertezas e aos seus cenários e eleger e justificar um possível cenário de referência. Tá? Então, é basicamente isso a discussão que eu queria mostrar para vocês, né, sobre o que um grupo fez no passado recente quanto ao exercício 4. Né? E queria saber se, perguntar para vocês aí, dentre os 12, 11 alunos que estão aí, se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação sobre o cenário Brasil que vocês fizeram até agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma dificuldade para elaborar o cenário Brasil até agora?
Quantos, Felipe, diga. Não, professor, tranquilo. Meu grupo vai começar a fazer ainda essa semana o trabalho. A gente ainda não discutiu, então a gente vai começar essa semana. Tá, mas vocês tiveram já alguma discussão preliminar sobre fatores chaves, sobre forças ambientais, ou começar a pensar nas incertezas críticas ou ainda não? Não, ainda não. A gente vai. A nossa intenção é seguir na mesma linha do trabalho 3, né? Mas a gente Uhum. ainda não discutiu, não. A gente vai discutir hoje, inclusive. Beleza, tá ótimo. Aproveita o tempo aí para discutir isso. E também só relembro que é importante dar uma retomadinha lá no cenário global para ver qual que é o cenário de referência para vocês aí, porque vai delimitar aí bastante do escopo do que vocês vão poder fazer no nacional, né, Felipe? Tá ok, professor. Obrigado. Beleza. Quais grupos, dentre vocês que estão aqui, pode até usar agora para mim é meio difícil, mas enfim, pode usar o chat se for o caso. Grupo de vocês, dos 9, dos 11 que estão aqui, quem está fazendo com economia? Quem está fazendo com meio ambiente? Quem está fazendo com saúde? Se eu puder só escrever essa palavra-chave aí, cada um escrever essa palavra-chave no, no chat, está ótimo, só para eu saber. Ou então, se alguém, se quiser falar no microfone, pode também. Vamos lá. Saúde, meio ambiente, economia. Meio ambiente 2, meio ambiente 3. Economia. Beleza. Tá, economia, meio ambiente, saúde. Dentre os que se manifestaram, 3 se manifestaram no meio ambiente, 2 economia e 1 saúde. Mas, obviamente, que pode ser que as outras pessoas, outros grupos não tenham ainda. As pessoas não vieram ou ainda ou não se manifestaram, vão se manifestar de outro modo. Tudo bem. E lembrando também que só que tem alguns grupos que eu não corrigi ainda, tá? Desculpe, que eu não corrigi não, que não me enviaram. À medida que eu vou recebendo, já vou dizendo que se foi recebido ou não. Mas tem alguns grupos que ainda não enviaram, tá? O exercício 3 ainda. Então, vamos lá, público, assim que vocês puderem, mandem assim que for. Assim que for Professor, disponível. Diga. é, Pode quando, a ir. gente, quando a Pode. gente vai ter o feedback dos trabalhos que a gente já fez? Eu vou responder no e-mail de cada grupo. No e-mail eu já dou uma nota. Sabe, geralmente o que eu faço é exatamente isso. Já dou a análise e a nota no e-mail respondendo. Só que dessa vez, como essa questão da nota está diferente, né? Cumpriu ou não cumpriu por conta da pandemia, não é uma unidade curricular, é uma ADE, né? É um pouco diferente. A nota não é de 0 a 10, essa questão da presença de 75%, simplesmente cumpriu ou não cumpriu. Então, claro, eu poderia dizer isso também, né? Mas na hora de fazer a avaliação, mas eu prefiro dar a boa e velha avaliação com nota mesmo, e eu pretendo fazer isso com os grupos. Então, respondo para cada grupo. Enfim, não sei se foi você que me mandou, por exemplo, do seu grupo, mas a pessoa que mandar do seu grupo, eu respondo com a nota fazendo alguns comentários, né, sobre a apresentação. Tudo bem? Tá bom, professora, obrigada. Beleza. Muito bem. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Hoje foi um pouquinho mais rápido, até porque na semana passada eu já tinha também visto sobre o exercício 4, né? E aí, a partir, então, se vocês puderem entregar até a semana que vem o exercício 4, né? Se for preciso um pouco mais de tempo, a gente pode também fornecer um pouco mais de tempo, mas enfim, seria ideia até a outra semana, porque depois a gente começa o exercício 5, que vai ser um cenário regional setorial, ou seja, a gente vai falar de região e de empresa.
né? Cada grupo aí vai poder escolher uma região e uma empresa. Pois uma empresa que está ali. Eu vou até sugerir algumas empresas e regiões. Por exemplo, Petrobras, dentro da região do estado do Rio de Janeiro, que é o maior estado onde ela atua, né? Onde ela obviamente que ela faz refino no Brasil inteiro e vende no Brasil inteiro, mas a maior parte das instalações da Petrobras é no Rio de Janeiro. Já a Vale do Rio, Vale, né? Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, a Vale opera bastante nos estados do Pará e de Minas Gerais. Então a gente pode escolher um dos dois e um grupo para falar da Vale, então seria Vale no Pará ou Vale em Minas Gerais, uma coisa assim. Até porque ela tem questões ambientais nos dois estados, né? Seja em Minas ou seja no Pará. Ou então a gente pode pegar grupos diferentes, pegar a mesma empresa, só que em regiões diferentes. Ou seja, a ideia agora, indo para o exercício 5, é pegar um cenário mais abaixo, um outro nível hierárquico, né? E pensar numa questão mais específica, ambiental, ou de saúde, ou de economia. Né? Outras empresas também, teve um ano que a gente pegou também uma empresa lá do Rio Grande do Sul, a Gerdau, né, que é gaúcha, mas atua no Brasil como um todo, tem produção de aço no exterior também, então pode ser a atuação da Gerdau. Enfim, vamos definir depois esse binômio aí, região e empresa, para descer um pouco nesse outro nível também. Tá certo? Tudo bem. Então, é isso.